Oi, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma viagem na história, né? Hoje é um dia especial, então parabéns para vocês, estudantes, né? Estudar aí é a esperança, né, de construir um futuro melhor. Então, que vocês estejam a cada dia estudando mais e mais e aprendendo, né? Mesmo nesses momentos de dificuldades. Vamos corrigir aí a semana 2 do PET 3, que traz para nós o tema Brasil Império, o primeiro reinado de 1822 a 1831. Gente, o primeiro reinado no Brasil, né, dura 9 anos e é um período de muita instabilidade. O Brasil está se afirmando como nação, precisa do reconhecimento de vários países, né? O primeiro que vai reconhecer a independência do Brasil é os Estados Unidos, depois o México. A própria Inglaterra vai reconhecer também essa independência e vai emprestar dinheiro para o Brasil, pagar uma indenização para Portugal reconhecer essa independência também. Além de tudo, o Brasil enfrenta alguns conflitos internos, né? Porque a Bahia, o Pará, por exemplo, eles não querem a independência. Por exemplo, a Bahia só vai ficar independente em 1823. Além de tudo, economicamente, o Brasil tem sérios problemas. Dom João VI foi para Portugal levando todo o ouro do Brasil. Para piorar tudo, Dom Pedro I se mostra bastante autoritário e vai perdendo, né, a simpatia do Partido Brasileiro, da elite, se envolve em vários escândalos, né, noticiados pelos jornais, é muito mulherengo. Tem o evento da Constituição de 24, que é aí o momento em que o autoritarismo do Dom Pedro fica muito claro, inclusive o fato dele dissolver a Constituição de 23, não aceitar por causa da limitação dos seus poderes e outorgar, ou seja, impor a Constituição de 24 e ainda criar o poder moderador, vai gerar, por exemplo, a Confederação do Equador, que é uma revolta que vai desgastar bastante o seu governo. Além de tudo, seu envolvimento na guerra da Cisplatina é muito ruim, né? Porque ele vai perder a guerra, praticamente a Cisplatina é onde hoje é o Uruguai. Os gastos vão ser absurdos por uma guerra que não vai resultar em nada. Piorando a situação dele no Brasil, né? Quando ele vai lutar pelo trono português, que ele perde por abdicar para sua filha e seu irmão toma. Aí piora toda a situação, porque ele está usando o exército brasileiro, gastando recursos brasileiros para recuperar o trono português. Tudo isso aí vai resultar na sua abdicação em 1831. Ele percebe que não dá para governar o Brasil mais, que é insustentável a sua situação aqui, então ele abdica para seu filho se tornar o rei. Porém, seu filho tem menos de 5 anos de idade, é por isso que tem o período regencial. Mas vamos às questões, então. Número 1. A emancipação do Brasil foi um evento pacífico? Justifique. Não, né? Houve algumas províncias, como Bahia, Pará, que não vão aceitar a independência, por isso vai ter conflito armado entre os defensores da monarquia e as tropas do governo imperial brasileiro aí por alguns meses. Questão 2. Quais as principais características da Constituição do Império Brasileiro? Primeira, o voto era censitário, ou seja, pela renda e pelas posses, e era masculino, apenas os homens votavam, né? Lembrando que mendigos, soldados, né, não votavam. A aliança entre o Estado e a Igreja, inclusive na Constituição dizia que a religião oficial do Brasil era o catolicismo, né? A criação do quarto poder, ou poder moderador, que dava poderes, né, que dava aí a prerrogativa de Dom Pedro intervir em qualquer um dos poderes executivo, legislativo ou judiciário, quando ele bem entendesse, e a formação de uma monarquia centralizada hereditária no Brasil. Essas são as principais características da Constituição de 24. 3. Quais as motivações para a Confederação do Equador? A Confederação do Equador, ela vai ocorrer muito por causa aí da questão do autoritarismo do Dom Pedro, principalmente no evento da Constituição de 24. Um dos seus objetivos é dissolver essa Constituição de 24 e criar uma Constituição liberal para o Brasil. Como eles não podem fazer isso no Brasil todo, eles querem se separar do Brasil.
Então, as motivações são diminuir a influência do governo federal nos assuntos políticos regionais, acabar com o tráfico de escravos para o Brasil, organizar forças de resistência popular contra a repressão do governo, principalmente na elaboração da Constituição, formar um governo independente na região. Esse movimento não acaba muito bem, né? Dom Pedro vai usar todo o seu autoritarismo, inclusive vai fuzilar o Frei Caneca, que é um dos líderes do movimento. 4. Uma questão da Unesp. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que A. Consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador. Consubstanciar é afirmar. B. Instituiu a monarquia como forma de governo a partir de amplo movimento popular. C. Propôs a partir das ideias liberais das elites políticas a extinção do tráfico de escravos, contrariando os interesses da Inglaterra. D. Implicou a adoção da forma monárquica de governo e preservou os interesses básicos dos proprietários de terras e escravos. Gente, a independência do Brasil fez isso, né? Adotou uma monarquia para preservar os interesses dos proprietários de terras e de escravos, não trazendo nenhuma melhoria para a vida da população e muito menos acabando com a escravidão, como havia prometido para a Inglaterra. Então, resposta correta, letra D. Questão 5, uma questão adaptada da FUVEST. Ao proclamarem a sua independência, as colônias espanholas da América optaram pelo regime republicano, seguindo o modelo norte-americano. O Brasil optou pelo regime monárquico. Letra A. Pela grande popularidade desse sistema de governo entre os brasileiros. B. Porque a república traria forçosamente a abolição da escravidão, como ocorrera quando da proclamação da independência dos Estados Unidos. C. Como consequência do processo político desencadeado pela insatisfação da corte portuguesa na colônia. Ou D. Pelo fascínio que a pompa e o luxo da corte monárquica exerciam sobre os colonos. Gente, quase tudo isso aí tá certo. Agora, a grande questão, o que fez mesmo o Brasil optar pela monarquia, foi a vinda da família real em 1808, que na verdade foi a família real que, aos poucos, né, foi abrindo o regime colonial e iniciando o processo de independência do Brasil. Como a família real já havia iniciado esse processo, para consolidar esse processo, a elite brasileira vai pedir a ajuda de um membro da família real, que é Dom Pedro I. Então, tudo isso por causa da vinda da corte. Se a corte portuguesa não tivesse vindo para o Brasil, a independência teria ocorrido, sim, mas seria de modo bem diferente, né? Talvez dando mais direitos aí ao povo e talvez o Brasil teria se tornado uma república. Mas como a família real veio em 1808, então, por isso, o Brasil se torna uma monarquia hereditária. Resposta correta, letra C. Meus amores, terminamos a nossa correção, fechamos a semana 2 do PET 3, assistam, corrijam, enviem as atividades no Conexão, viu? Coloque toda a sua vida escolar em dia. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.